Philip K. Dick, Yubik, capítulo 12. Ponha o saboroso Yubik na sua torradeira, feito apenas com frutas frescas e gordura vegetal pura e saudável. Yubik faz do café da manhã uma baguete. Põe vida na sua comida. Seguro se manipulado conforme instruções. Um por um, Joe Chip disse a si mesmo enquanto dirigia o carro grande pelo tráfego. Estamos sucumbindo. Há algo errado com a minha teoria. Ed, estando com o grupo, deveria ter ficado imune. E eu deveria ter sido eu, pensou. Em algum momento durante meu voo lento de Nova York. O que temos que fazer, disse Don Danny, é nos certificar de que qualquer um que se sinta cansado, esse parece ser o primeiro sinal de perigo, informe o resto do grupo, e não permitir que se afaste. Ele se virou para olhar de frente os que estavam no banco de trás e disse, todos ouviram isso? Assim que qualquer um de vocês se sentir cansado, mesmo que seja só um pouco, informe o Sr. Chip, ou a mim. Ele se virou para Joey. E depois? E depois, Joey? Pat Conlon repetiu. O que fazemos depois? Digo o que temos que fazer, Joey. Estamos ouvindo. Joey disse a ela. Parece-me estranho que seu talento não esteja entrando em jogo. Esta situação me parece feita para isso. Por que não pode voltar 15 minutos e forçar Ed Dorne a não se afastar? Faça o que fez quando eu a apresentei a Hamster. Didi Ashwood me apresentou ao Sr. Hamster, disse Pat. Então você não vai fazer nada, disse Joey. Sam Imundo deu uma risadinha e disse, elas brigaram ontem à noite, quando estávamos jantando, Srta. Conley e a Srta. Dorne. Srta. Conley não gosta dela, é por isso que não quer ajudar. Eu gostava de Ed, disse Pat. Você tem algum motivo para não fazer uso do seu talento? Don Danny perguntou. Joey está certo. É muito estranho e difícil de entender, pelo menos para mim. Por que exatamente você não tenta ajudar? Após uma pausa, Pat disse. Meu talento não funciona mais. Desde a explosão da bomba em Luna. Por que não disse isso? Perguntou Joey. Pat disse. Não estava a fim de dizer, droga. Por que deveria contar uma informação como esta voluntariamente? Dizer que não posso fazer nada. Fico tentando e o talento continua não funcionando. Nada acontece. Nunca fui assim antes. Teve esse talento praticamente a vida toda. Quando foi? Começou Joey. Com o Hamster, disse Pat. Em Luna, de imediato. Antes de você me pedir. Então você sabia disso há muito tempo, disse Joey. Tentei de novo em Nova York, depois que você apareceu, vindo de Zurique. Ficou óbvio que algo terrível tinha acontecido ao Andy. E fiquei tentando agora. Comecei assim que você disse que Ed devia estar morta. Talvez seja porque voltamos a este período de tempo arcaico. Talvez os talentos psionicos não funcionem em 1939. Mas isso não explicaria o que aconteceu em Luna, a menos que já tivéssemos viajado para cá e não tivéssemos percebido. Ela começou a refletir, caindo num silêncio introspectivo. Apática ficou olhando para as ruas de Des Moines, uma expressão amarga no rosto, olhando para as ruas, num rosto vigoroso e rebelde. Faz sentido, Joey disse a si mesmo. É claro que seu talento de viajar no tempo não funciona mais. Na verdade, não é 1939. Estamos inteiramente fora do tempo. Isso prova que algo estava certo. A pichação estava certa. Isto é a meia-vida, como as parelhas diversos nos disseram. No entanto, ele não disse isso aos outros que estavam com ele no carro. Por que dizer a eles que não adiantava fazer nada? Eles vão descobrir logo. Os mais espertos, como Danny, provavelmente, já entenderam, baseados no que eu disse e na experiência que eles próprios tiveram. Isso aborrece mesmo você, Don Danny disse a ele. O talento dela não funcionar mais. Claro, ele concordou com a cabeça. Esperava que ele pudesse mudar a situação. E tem mais, Danny disse.
com a intuição aguçada. Posso concluir pelo seu, ele gesticulou, tom de voz? Talvez. De qualquer modo, eu sei. Isso significa algo. É importante. Isso lhe diz algo. Sigo direto aqui? Joey perguntou, reduzindo a velocidade do Pierce Arrow num cruzamento. Vira à direita, disse Type Jackson. Pat disse. Você vai ver um prédio de tijolos com um letreiro de neon subindo e descendo. Hotel Marymount é o nome. Lugar horrível. Um banheiro para cada 2 quartos e banheira em vez de chuveiro. E a comida inacreditável. É a única bebida que serve é uma coisa chamada Ney. Eu gostei da comida, disse Don Danny. Carne de vaca genuína e não proteínas sintéticas. Salmão autêntico. O dinheiro de vocês está servindo? Joey perguntou, e ouviu uma lamentação aguda, ecoando para cima e para baixo pelas ruas atrás dele. O que significa isso? Perguntou a Don Danny. Não sei, Danny disse nervoso. Semimundo disse. É uma sirene de polícia. Você não deu seta antes de virar. Como eu poderia ter dado? Disse Joey. Não tem nenhuma alavanca no eixo da direção? Você deveria ter feito um sinal com a mão, disse Sam. A sirene estava muito próxima. Joey, virando a cabeça, viu uma motocicleta parando lado a lado com ele. Reduziu a velocidade sem ter certeza do que deveria fazer. Pare no meio-fio, Sam o aconselhou. Joey parou o carro no meio-fio. O guarda desceu da motocicleta e foi andando sem pressa até Joey. Um homem jovem, com cara de rato e olhos grandes e severos. Examinou Joey, depois disse. Deixe-me ver sua carteira de motorista, senhor. Não tenho, disse Joey. Preencha a multa e nos deixe ir. Ele conseguia ver o hotel agora. Para Don Danny, disse. É melhor você ir até lá. Você e todos os outros. Willis Knight seguiu na direção do hotel. Don Danny, Pat, Sam Mundo e Type Jackson deixaram o carro. Correram na direção do Willis Knight, que tinha começado a reduzir e parou em frente ao hotel, deixando Joey enfrentar o guarda sozinho. O policial disse ao Joey. Tem alguma identificação? Joey entregou-lhe a carteira. Com um lápis roxo indelével, o guarda preencheu uma multa. Arrancou-a do bloco e passou-a para Joey. Falta de sinalização. Sem licença de condutor. A intimidação diz onde e quando comparecer. O guarda fechou o talão de multas com força, entregou a carteira para Joey e desligou de volta para a motocicleta. Acelerou o motor e saiu zunindo pelo trânsito, sem olhar para trás. Por alguma razão obscura, Joey passou os olhos na intimação antes de guardá-la no bolso e leu novamente devagar. O lápis roxo indelével, com a letra rabiscada e familiar, estava escrito. Você está correndo muito mais perigo do que eu imaginava. O que Pat Conley disse é... A mensagem parava ali, no meio de uma frase. Ele se perguntou qual seria a continuação. Havia mais alguma coisa na intimação? Ele a virou? Não encontrou nada. Voltou para a frente da folha. Mas nada escrito à mão mais. Em tipo ágata, diminuto, na parte de baixo da tira de papel, havia a seguinte inscrição. Procure na farmácia do Archer. Remédios caseiros de confiança e preparados medicinais. Testados e aprovados a preços econômicos. Não é muita coisa, refletiu Joey. Mas ainda assim, não é o que deveria aparecer na parte de baixo de uma multa de trânsito de Desmanhãs. Aquilo era claramente mais uma manifestação, assim como o que estava escrito à mão acima. Ele saiu do Pierce Arrow e entrou na loja mais próxima, um comércio de revista, doces e produtos de tabacaria. Eu poderia usar seu catálogo telefônico? Perguntou ao proprietário, de meia idade, sorriso largo. Nos fundos, o proprietário disse num tom cordial, com uma sacudida do polegar pesado. Joe encontrou o catálogo e, no interior sombrio da lojinha escura, procurou farmácia do Archer. Não a encontrou na lista. Fechou o catálogo e foi até o proprietário, que naquele momento estava ocupado vendendo wafers Necco para o menino.
Sabe onde eu posso encontrar a farmácia do Archer? Joey perguntou. Em lugar nenhum, disse o proprietário. Pelo menos não mais. Por que não? Fechou há anos. Diga onde fica. Mesmo assim, faça um mapa para mim. Não precisa de mapa. Posso dizer onde ficava. O homem grande se inclinou para a frente, apontando para fora da porta de sua loja. Tá vendo aquele poste da barbearia ali? Vai até lá e olha para o norte. Este é o norte, indicou a direção. Vai ver um prédio velho com espigões, de cor amarela. Tem alguns apartamentos no alto que ainda estão sendo usados, mas o recinto da loja, no andar de baixo, eles abandonaram. Mas você vai saber quando encontrar. O que aconteceu foi que Ed Archer teve câncer de garganta e... Obrigado, Joey disse e foi saindo da loja, voltando à luz pálida do meio da tarde. Atravessou a rua rápido até o poste da barbearia e, nessa posição, olhou direto para o norte. Pôde ver o prédio alto amarelo descascado, na periferia do seu campo de visão. Mas algo nele lhe pareceu estranho. Uma luz vaga, uma vibração, como se o prédio fluísse em direção à estabilidade e depois recuasse para uma incerteza desprovida de substância. Uma oscilação com cada uma das fases durante alguns segundos, depois dissolvendo-se em seu oposto, uma variedade bastante regular, como se uma pulsação orgânica sustentasse a estrutura. Como se, ele pensou, ela estivesse viva. Talvez, pensou, eu tenha chegado ao fim. Começou a andar na direção da farmácia abandonada, sem tirar os olhos dela. Observava sua pulsação, observava sua mudança entre os dois estados. E depois, ao se aproximar cada vez mais, discerniu a natureza dos estados alternados. Numa amplitude de maior estabilidade, ela se tornou uma loja de arte e decoração do seu próprio período temporal de operação homeostática. Uma empresa de autoatendimento que vendia os 10.000 produtos para o Condapt moderno. Ele tinha sido cliente desses pseudo-comerciantes controlados por computador e altamente funcionais durante toda a vida adulta. E na amplitude da insubstancialidade, ela se resumia a uma farmácia minúscula e anacrônica, com decoração rococó. Nos mostruários reduzidos na vitrine, ele viu cintas para hérnia, fileiras de lentes corretivas, um pilão, potes com comprimidos sortidos, um cartaz com letras de forma escrita à mão com a palavra sanguessugas, garrafas enormes com fecho de vidro que continham uma herança de Pandora de remédios patenteados e placebos, e, pintadas numa tábua plana de madeira acima das vitrines, as palavras Farmácia do Archer. Nenhum sinal sequer de uma drogaria vazia, abandonada e fechada. Seu estágio de 1939 tinha sido, de alguma forma, excluído. Então ele pensou ao entrar nela, ou eu retrocedo ainda mais, ou volto de modo aproximado ao meu próprio tempo, e evidentemente, o que preciso é da reversão adicional à fase pré-1939. No momento presente, ele parou diante dela, experimentando fisicamente a atração da maré das amplitudes. Sentiu ser puxado para trás, depois para frente, novamente para trás. Os pedestres passavam com passos pesados, sem tomar conhecimento. Obviamente ninguém viu o que ele via, não percebiam nem a farmácia do Archer, nem a loja de arte e decoração de 1992. Isso era o que o deixava mais perplexo. Quando a estrutura passou diretamente para sua fase antiga, ele deu um passo à frente, atravessou o limiar e entrou na farmácia do Archer. À direita, um longo balcão com tampo de mármore, caixas nas prateleiras de cores desbotadas. A loja toda tinha um aspecto sombrio, não apenas com relação à falta de luz, mas a uma coloração mimética, como se tivesse sido construída para se misturar, para fundir-se às sombras, para ficar sempre opaca. Ela possuía um aspecto denso, pesado. Puxava Joey para baixo, pesando nele como algo instalado de forma permanente em suas costas.
E havia parado de oscilar, pelo menos para ele, agora que tinha entrado. Ele se perguntou se havia feito a escolha certa. Agora, tarde demais, considerou a alternativa, que ela poderia ter significado um retorno, possivelmente, ao seu próprio tempo. Para fora desse mundo degenerado e sua capacidade declinante de ligação com o tempo. Para fora, talvez. Para sempre. Bem, pensou, é assim que vai ser. Andou a esmo pela drogaria, observando o metal e a madeira, claramente nogueira. Enfim, chegou à janela do balcão de receitas dos fundos. Um jovem delgado, usando um terno cinza de muitos botões, com colete, apareceu e o encarou em silêncio. Por um longo tempo, Joe e o rapaz ficaram olhando um para o outro, sem falar. O único som saía de um relógio de parede com algarismos romanos na face redonda. Tic-tac, tic-tac. O pêndulo fazia tic-tac num movimento inexorável, à maneira dos relógios, em todo lugar. Joe disse, eu queria um pote de Yubik. Um unguento? Perguntou o boticário. Seus lábios não pareciam sincronizar direito com as palavras. Primeiro Joe viu a boca do homem abrir, os lábios se moverem. Em seguida, após um intervalo mensurado, ouviu as palavras. É unguento? Disse Joe. Achei que fosse para uso interno. O boticário não respondeu por um intervalo. Como se um abismo separasse os dois, uma era. Então, finalmente, sua boca abriu de novo, seus lábios voltaram a se mover. No momento presente, Joe ouviu as palavras. Yubik passou por muitas alterações à medida que o fabricante o aperfeiçoava. O senhor pode estar familiarizado com o antigo Yubik, não com o novo. O boticário virou-se para o lado, seu movimento tinha um aspecto de stop action. Ele deslizava numa espécie de passo de dança lento, uniforme, um ritmo esteticamente agradável, mas emocionalmente assustador. Tivemos muitas dificuldades para obter o Yubik nos últimos tempos, ele disse enquanto deslizava de volta. Com a mão direita segurava uma lata achatada e chumbada, que colocou diante de Joe sobre o balcão de receitas. Este vem em forma de pó, ao qual se adiciona alcatrão de hulha. O alcatrão de hulha vem separado. Posso fornecê-lo ao senhor a um custo muito baixo. O pó de Yubik, no entanto, é custoso, $40. O que ele contém? Joe perguntou. O preço o desanimou. Isso é segredo do fabricante. Joe pegou a lata selada e ergueu-a contra a luz. Tudo bem se eu ler o rótulo? Claro. A luz fraca que vinha da rua, ele finalmente conseguiu decifrar o que estava impresso no rótulo da lata. Era uma continuação da mensagem escrita à mão na multa de trânsito, recomeçando do ponto exato em que a letra de hamster havia parado de forma abrupta. Absolutamente falso. Ela não, repito, não. Tentou usar seu talento logo após a explosão da bomba. Ela não tentou recuperar o Andy Wright, nem Al Hammond, nem Ed Dorn. Ela está mentindo para você, Joy. Isso me faz repensar toda a situação. Eu o informarei assim que eu chegar a uma conclusão. Enquanto isso, tenha muito cuidado. Aliás, o pó de Yubik possui valor de cura universal se as instruções de uso forem seguidas de modo rigoroso e consciente. Posso pagar com cheque? Joey perguntou ao boticário. Não tenho $40 comigo e preciso urgentemente do Yubik. É literalmente uma questão suspensa entre a vida e a morte. Ele pôs a mão no bolso da jaqueta para pegar o talão de cheques. O senhor não é de Des Moines, é? Perguntou o boticário. Dá para saber pelo seu sotaque. Não, eu teria que conhecê-lo para aceitar um cheque de valor tão alto. Tivemos uma quantidade enorme de cheques sem fundo nas últimas semanas. Todos de pessoas de fora da cidade. Cartão de crédito, então, o boticário disse. O que é cartão de crédito? Joey colocou a lata de Yubik no balcão, virou e saiu da drogaria sem dizer nada e foi até a calçada. Atravessou a rua, seguindo na direção do hotel. Então parou para olhar para trás. Viu apenas um prédio amarelo, dilapidado.
cortinas nas janelas de cima, o térreo fechado com tábuas e abandonado. Pelos espaços entre as tábuas ele viu uma escuridão escancarada, cavidade de uma janela quebrada, sem vida. Então é isso, ele percebeu. A chance de comprar uma lata de Yubik já era. Mesmo se eu encontrasse $40 na rua. Mas pensou, consegui o resto do aviso de Hamster. Foi o máximo que consegui. Pode até não ser verdade. Pode ser apenas uma opinião deturpada e corrompida de um cérebro agonizante. Ou de um cérebro totalmente morto. Como no caso do comercial de TV. Meu Deus, ele disse a si mesmo, aterrorizado. E se for verdade? Pessoas por todo lado na calçada olhavam absortas para o céu. Ao notá-las, Joey também olhou para cima, protegendo os olhos contra os raios oblíquos do sol. Percebeu um ponto expelindo traços brancos de fumaça, um monoplano voando a uma altura considerável, traçando letras com agilidade. Enquanto ele e os outros pedestres olhavam, as tiras de fumaça que já começavam a se dissipar escreviam uma mensagem. Ânimo, Joey! Ânimo, Joey! É fácil falar, Joey disse a si mesmo. Muito fácil colocar em forma de palavras. Curvado com uma tristeza inquietante e as primeiras leves insinuações do terror que retornava. Ele se afastou na direção do hotel Marymount. Don Danny o encontrou no saguão rústico, de pé direito alto e carpete carmesim. Nós a encontramos. Acabou tudo. Para ela, pelo menos. Não foi agradável, nem um pouco agradável. Agora Fred Zavsky sumiu. Achei que ele estivesse no outro carro e eles achavam que tivesse ido com a gente. Parece que não entrou em nenhum dos dois carros. Deve estar lá na funerária. Está acontecendo mais rápido agora, disse Joey. Ele se perguntou que diferença. O Yubik, oscilando na direção deles repetidas vezes, de inúmeras maneiras diferentes, mas sempre fora de alcance. Teria feito. Acho que nunca saberemos, concluiu. Dá para pedir uma bebida aqui? Perguntou a Don Danny. E dinheiro? O meu não vale nada. A funerária está pagando tudo. Instruções de Hamster a eles. A conta do hotel também? Pareceu estranho. Como aquilo tinha sido conduzido? Quero que você veja esta intimação, disse a Don Danny, enquanto não tem mais ninguém com a gente. Ele passou o papel para Danny. Tem o resto da mensagem. É o que eu estava fazendo, obtendo isto. Danny leu a intimação, depois releu, então lentamente devolveu a Joey. Hamster acha que Pat Conley está mentindo, disse. Sim, disse Joey. Você percebe o que isso significaria? Sua voz intensificou-se de repente. Significa que ela poderia ter anulado tudo isso, tudo que nos aconteceu, começando pela morte de Hamster. Joey disse. Poderia significar mais que isso. Encarando, Danny disse. Você está certo. Sim, você está absolutamente certo. Ele pareceu assustado e depois extremamente atento. A consciência brilhava em seu rosto, de um tipo pesaroso e aflito. Não me sinto particularmente a fim de pensar nisso, disse Joey. Não estou gostando de nada que tenha a ver com isso. É pior. Muito pior do que eu pensava antes, do que Al Hammond acreditava, por exemplo, que já era bem ruim. Mas dessa vez podemos estar certos, disse Danny. Desde que tudo começou a acontecer, venho tentando entender o porquê. Tinha certeza de que, se soubesse porquê, mas Al nunca pensou nisso, disse a si mesmo. Nós dois deixamos escapar a razão, por um bom motivo. Danny disse, não conta nada para os outros. Isso pode não ser verdade, mesmo se for, saber não vai ajudá-los. Saber o quê? Pat Conley perguntou atrás deles. Que não vai ajudá-los? Ela ficou diante deles, os olhos negros, saturados de cor, calmos e sagazes. Serenamente calmos. Uma pena o que houve com Ed Dorn, disse ela, e Fred Zavsky. Acho que ele já era também. Com isso não sobram muitos de nós, não? Me pergunto, quem será o próximo? Ela parecia imperturbável, totalmente sob controle. Type está deitada no quarto dela.
Não disse que estava cansado, mas acho que podemos supor que esteja. Não concorda? Após uma pausa, Don Danny disse: Sim, eu concordo. Como saiu com a sua multa, Joey? Ela estendeu a mão. Posso vir? Ele passou o papel a ela. O momento, ele pensou, chegou. Tudo é agora, recuado para o presidente, para dentro de um instante. Como é que o guarda sabia o meu nome? Beth perguntou depois de olhar o papel. Ela ergueu os olhos, olhou atentamente para Joey e depois para Don Danny. Por que tem algo sobre mim aqui? Ela não reconheceu a letra, Joey disse a si mesmo, porque não conhece, como nós conhecemos. Hamster, ele disse. Você está fazendo isso, não está, Beth? É você, seu talento. Estamos aqui por sua causa. Você está nos matando, disse Don Danny, um por um. Mas por quê? Para Joey, ele disse. Que motivo ela poderia ter? Ela sequer nos conhece, na verdade. Foi por isso que veio para Hamster Associados? Joey perguntou a ela. Ele tentou, mas não conseguiu manter a voz firme. Ela tremia em seus ouvidos e ele sentiu um desprezo abrupto por si mesmo. De dia, Ashwood a descobriu e a trouxe. Ele estava trabalhando para Hollis. É isso? Foi isso o que realmente aconteceu com a gente. Não a detonação da bomba. Mas você? Beth sorriu. E o saguão do hotel explodiu na cara de Joey Shipp.